Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos na 11ª aula do Movimento Reinvente. Se você ainda não assistiu às outras aulas, não perca essa oportunidade, aproveite o seu fim de semana. Sei que tem muitas oportunidades para você descansar, para relaxar, para estudar, para aproveitar bem o seu tempo, cuidar da sua casa, cuidar da sua mente, principalmente. E o Movimento Reinvente vem justamente com essa proposta de trazer muito conteúdo aplicável para esse momento de forma gratuita, colaborativa e propositiva. Então acesse www.movimentoreinvente.com.br. Você vai ver todas as aulas anteriores e também, logo que a gente finalizar essa aula, você vai poder baixar os materiais no site e também deixando o seu e-mail para receber os principais tópicos de cada um desses nossos compartilhamentos tão ricos. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco audacioso, digamos, que é como a sua equipe e os seus clientes vão te ajudar a salvar o seu negócio. Imagino que assim como nós, que temos nossos negócios, somos também empresários, estamos vivendo na pele todas as dores, né, desse momento e todas as oportunidades que esse momento está nos proporcionando, você também está vivendo isso aí na sua realidade. Então, nós temos hoje uma pessoa que é já uma grande parceira do Movimento Reinvente. Simone Magalhães está conosco hoje, de novo. Ela já esteve conosco em uma aula e hoje nós vamos falar sobre esse tema pouco audacioso, não acha, Simone? Olha, quando eu recebi o tema, deu até um frio na barriga, né? Não tem como falar que não. É um tema bastante audacioso, sim, mas também muito verdadeiro, né? Porque a solução está nas pessoas. E as pessoas da empresa são a equipe e o cliente, né? Então, eu acho que é muito oportuno o tema, apesar de audacioso. Exatamente. Tem já outros encontros que nós trouxemos a reflexão de que muitas vezes a solução está dentro. O Ari, na aula de ontem, que foi uma aula imperdível, recomendo fortemente que vocês assistam, porque tivemos um olhar aí internacional de todo esse panorama que nós estamos vivendo em virtude da pandemia. E ele falou muito sobre a importância da gente trabalhar essa mentalidade, né? De ajustar a nossa mentalidade, ajustar os nossos conceitos nesse momento. E uma das formas de fazer isso é sim olhando para dentro, até porque esse ambiente, esse microambiente é o que está ao nosso alcance nesse momento. É onde a gente ainda consegue ter um pouco de controle sobre as nossas atitudes, sobre a nossa equipe, certo? Claro que considerando a opção, né, desejada aqui de manter a equipe e aproveitar ao máximo todas essas pessoas que estão com você nesse momento, que pertencem a esse universo, e também os seus clientes. Então, realmente, a nossa proposta é trazer muito esse olhar da autorresponsabilidade, do protagonismo, do olhar empreendedor, que onde há uma oportunidade, busca pensar em soluções aplicáveis e para serem implementadas de imediato. E essa é a nossa proposta e nós vamos começar falando, então, a partir de algumas premissas, que são o elo entre o seu negócio e o cliente é quem? É a sua equipe. O elo entre as metas da sua empresa e o sucesso da sua empresa é justamente, de novo, a sua equipe. Então, aqui, hoje nós vamos conversar com a Simone com base em dois panoramas extremamente relevantes, dois focos, no cliente e no cliente externo, digamos assim, e no seu cliente interno, no seu time, certo? Então, Simone, agora está com você a bola. Quais são os primeiros passos aí para a gente trazer esse olhar de como aproveitar o que nós já temos para salvar o nosso negócio? Então, vou dar um passo para trás, Fer, vou aproveitar o momento para agradecer o convite, né? Acredito que o cenário que nós estamos vivendo vai nos trazer grandes lições. Nós vamos ter aí um repertório, né? Vai ficar como herança disso, um repertório de muitas coisas positivas, apesar das dificuldades que a gente está vivendo. E eu acho que um grande presente que todo mundo está ganhando é todo esse repertório de conteúdo, né? Que o Movimento Reinvente está entregando para os empresários, de extrema relevância, de grande generosidade. Então, eu quero parabenizar você, né, que foi inspiradora disso tudo, e dizer o quanto que eu estou feliz de fazer parte disso. Bom, mas vamos lá, então, falando um pouquinho aí sobre essa questão da equipe, né? Tem uma frase que eu escutei há um tempo, e eu acho que há bastante tempo, e ela faz muito sentido agora,
mais do que nunca, é se você não entende de gente, você não entende de nada, né? E a gente precisa se apropriar disso e começar a pensar os nossos negócios mais do que nunca com essa perspectiva. Então, a primeira perspectiva é assim: para a tua empresa existir, você precisa da tua equipe. E se você é uma equipe, né? Se você é só você no teu time, tudo isso que a gente vai falar serve para você se ver no teu negócio. Então, veja, teu negócio depende exclusivamente da tua equipe por toda a tua estratégia em ação, né? Não adianta você ter um excelente planejamento estratégico, ter um produto ou um serviço muito bacana, ter uma comunicação bastante eficiente, se na hora de transformar tudo isso em algo tangível que é entregue para o cliente, a tua equipe não faz isso como você espera. E aí a gente está num momento desafiador para todos, né? O momento não é mais desafiador para um do que para outro. Na verdade, está todo mundo na mesma condição. Tem algumas pessoas que estão mais numa posição mais favorável do que outras, mas o cenário é igual para todo mundo. E aí, diante desse cenário, você que é o empreendedor, você que é o gestor, acaba tendo que, mais do que nunca, mostrar que veio, né? Como líder. Então, você precisa e tem a missão de conseguir salvaguardar a equipe em todo esse contexto. Por quê? Porque você precisa deles bem, dentro do possível, para que teu negócio continue andando, ou para que nesse momento de pausa o teu negócio volte a rodar do melhor jeito possível. Então, entenda, não tem como escapar disso, né? Você vai precisar olhar as pessoas de uma nova maneira. E pensando assim, tudo que você já fez até agora com relação à gestão de pessoas, à gestão dos seus processos, ao teu marketing, ao teu financeiro, ele vai precisar ter uma nova roupagem quando tudo isso passar. Né? Eu costumo dizer que assim, não vai dar mais para a gente ser igual. Então, se você não está pensando em como você vai estar posicionado quando tudo isso passar, é bom começar a pensar. Nós não tínhamos como estar preparados para uma pandemia, a gente não pensava sobre isso, mas a gente agora tem a obrigação de pensar como que a gente vai estar quando a gente voltar. E aí a gente precisa cuidar das pessoas nesse processo transitório e cuidar das pessoas, então, depois, quando tudo isso voltar à normalidade. Estou dizendo isso para insistir que não adianta a gente achar que vai mudar só agora. São mudanças que vão precisar ser sustentáveis. Né? Eu quero até trazer, assim, fazer essa amarração dessa sua fala inicial com outros 3 tópicos que já foram abordados também ao longo das aulas aqui do Movimento Reinvente, né? Então, o primeiro é até como a gente trabalha muito na People, na nossa empresa, que antes dos negócios existem as pessoas. Então, é por elas realmente que a gente precisa começar. Até o Rony Messler do Grupo Reserva fez uma live há pouco tempo no meu sucesso, em parceria com o Dino. O Dino fez toda uma entrevista, né? Conduziu lá a conversa com ele. Ele falou justamente que eles que têm, tudo bem, é uma empresa de nível nacional brasileira, tem muitas lojas, muitos parceiros, mas eles começaram exatamente desse ponto, de cuidar primeiro das pessoas, do time, depois dos clientes, dos fornecedores, né, de toda a cadeia deles, para daí então pensar na etapa de vendas. Então, o primeiro passo realmente, pessoas antes dos negócios, isso é uma máxima. O segundo ponto que você já traz aí na sua fala é justamente de que esse comportamento de consumo, ele vai mudar. A gente não vai simplesmente voltar depois a fazer exatamente como fazíamos as coisas antes. Né? Esse processo que nós estamos vivendo já está trazendo várias mudanças e certamente nós vamos continuar atuando de forma diferente, consumindo de forma diferente, priorizando coisas de forma diferente depois, né? Se relacionando de forma diferente, né, Fer? Exatamente. As relações não vão ser mais as mesmas. Então, por isso que quando você está dizendo aí, né, pessoas antes dos negócios, entenda, as relações não serão mais as mesmas. E até esse reinventar na forma de relacionar, que é um dos tópicos que o Ari trouxe também na penúltima aula. E o terceiro ponto, só para fechar essa sua introdução, é justamente sobre a importância também de analisarmos os cenários, né? Isso foi um dos temas da aula que eu tive com o professor Eber Capistrano, e ele falava muito disso, de não termos apenas um olhar aqui da segunda-feira, mas lá de dezembro, pensando justamente na importância de analisarmos cenários. Porque se a gente consegue olhar lá na frente, pensar onde nós queremos chegar, valorizando as pessoas, entendendo que as relações de consumo estão mudando e vão ser diferentes, a gente entende que nós precisamos
de gente, né? De pessoas que nos ajudem a lidar com todos esses desafios que já estão aqui na nossa porta, já estão acontecendo. Perfeito. Aí, diante desse contexto, o que a gente precisa fazer para começar atuando, olhando aqui, né, pessoa a pessoa e não só a empresa com o cliente? Bom, primeiro para pensar assim, né, que o teu funcionário, quando ele faz um contrato de trabalho, ele faz um contrato com o CNPJ, mas ele se vincula com o CPF, né? Tanto que a Interessante. gente, a gente que estuda, né, bastante sobre gestão de pessoas, a gente sabe que os desafios que existem nas empresas, eles estão muito vinculados com os relacionamentos. Não se trata de processo, de salário, a maioria das vezes está vinculado com os relacionamentos. E aí isso é importante a gente entender, porque nós estamos num momento em que a digitalização ela está imperando, né? Nós estamos sendo imperativamente imbuídos, envolvidos nessa questão digital. Todas as nossas relações estão, né, a maioria delas passando pelo digital. E apesar disso ser muito ter sido sempre comum, né? Se você vai numa aula, as pessoas estão no celular, você vai no barzinho, as pessoas estão no celular. Agora que as pessoas só podem estar no celular, nasceu uma emergência de uma necessidade afetiva de contato, tanto que as pessoas ficam falando muito, né? A gente está isolado. Não, nós não estamos isolados. Nós temos restrição de contato social, não é nem restrição de convívio, é restrição de contato social. Só que é importante a gente observar isso, porque isso mostra uma necessidade das pessoas. Elas estão precisando serem ouvidas. Os bilhetinhos à mão que os deliveries têm feito, né, tem causado impacto tão grande. Por quê? Porque isso fala de uma afetividade, de uma afetuosidade na relação. E isso, gente, não é só de dentro da sua empresa para fora. Isso tem que acontecer primeiro aí dentro do teu negócio. Então, Ótimo. a palavra de ordem nesse momento, nesse caso, é empatia. Então, você como um gestor, você precisa ser empático. E a gente depois vai falar sobre como fazer isso na prática. Mas entenda, não adianta você querer ser empático só com o seu cliente, querer que as pessoas do seu time ouçam os clientes se você não os ouve. Estamos carentes e queremos ser ouvidos. Então, a primeira coisa é isso, né? Essa empatia de tentar entender. Pensa só, agora que a gente tinha uma certa liberação aqui em Cuiabá, as pessoas podem voltar ao trabalho. As escolas ainda não tinham voltado, né? Então, nós orientamos os clientes. Gente, perguntem para as pessoas que têm filhos se elas vão voltar, né? Para quem já tinha essa decisão de voltar, como que ela vai fazer com as crianças? Isso é ser empático. É se pôr no lugar do outro e tentar entender como que vai ser aquele contexto, né? Para quem, por exemplo, sai para o trabalho e volta, como que a família recebe essa pessoa, né? Porque tem família que está muito paranoica e a pessoa sai para a rua, por exemplo, vai trabalhar na área de saúde, né? Um funcionário da área de saúde. Quando ele chega em casa, como que a família o recebe? Como ele se sente chegando na casa dele depois de lá 12 horas de plantão, 24 horas de plantão, 36 horas de plantão, né? Então, a gente precisa pensar, então, a empatia nesse sentido, né, de pensar como que está o dia a dia daquela pessoa. E veja, Simone, mas isso é só para uma equipe pequena? Não, né? Para todas as equipes, porque a gente entende que, em média, a gente precisa de um líder para cada 25 pessoas. Então, se a sua equipe é enorme, se você tem lá 1.200 funcionários, você também tem vários líderes, né? Peraí que meu negocinho caiu aqui. Você também tem vários líderes. E aí, os líderes precisam disso. Então, é uma cadeia, um efeito dominó. Você faz isso com o teu time direto, né? Com quem responde direto para você. Esse time de líderes que responde direto para você faz isso com quem eles precisam acompanhar, né? Então, não tem desculpa. A gente precisa, nesse momento, fazer esse esforço de ser empático e estar aberto para ouvir. As pessoas querem falar. As pessoas querem falar do medo, dos receios, das inseguranças, querem falar que elas estão com medo de perder o emprego, mas que elas não querem ir para o trabalho, porque elas têm medo de se contaminar, elas querem falar, né? Elas querem tirar as dúvidas sobre salário, sobre as inseguranças, e vocês precisam, nós aqui todos, né? Precisamos dar espaço para essa escuta. E não é uma escuta de julgamento, é uma escuta ativa, uma escuta de quem está ali de fato para receber aquilo e compreender aquela dúvida. A gente não tem resposta para tudo, né? Nós estamos num cenário que não tem autoridade para falar sobre o caos que a gente está vivendo, né? A gente não tem
alguém que domine absolutamente o assunto. Nós estamos construindo um saber sobre Exatamente, um isso. processo em construção. Em construção. E aí, assim, outro dia alguém dizia assim, né? Não existe autoridade em Apocalipse, né? Não tem. Graças então, a assim, Deus. graças a Deus, né? Mas então, veja, isso não quer. Então, isso deixa as pessoas inseguras e deixa você como líder inseguro. Então, o movimento Reinvente é um grande suporte, né? A gente não é aqui um oráculo de respostas, mas, obviamente, a gente faz todo um esforço para entregar para as pessoas alternativas e soluções que a gente sabe que vão ajudar. E da mesma forma, você como líder precisa se posicionar dessa forma. Você não vai ter as respostas para tudo, mas você precisa sim, no mínimo, acolher e ouvir aquilo. Bom, a outra coisa fundamental nesse ponto com relação à sua equipe é, mais do que nunca, você tem a obrigação de orientar. A gente já vinha numa pegada, né, de que as empresas precisavam assumir a responsabilidade de treinar as equipes em relação a comportamentos, e às vezes comportamentos muito simples, né? Eu costumo contar que eu fui contratada há 3 anos atrás para ensinar uma equipe a usar o banheiro feminino. Aí as pessoas falam, nossa, que absurdo, mas por quê? A empresa não aguentava mais trocar a funcionária da limpeza. E a funcionária da limpeza pedia para sair, porque o banheiro feminino das funcionárias era, enfim, né, era bastante complicado. Então, assim, por mais que pareça absurdo, as empresas vêm assumindo essa responsabilidade de educação, né? E a gente não tem como escapar disso. Você quer entregar o melhor produto, você precisa do melhor funcionário. Para você ter o melhor funcionário, você precisa treiná-lo para isso, porque eles não vêm prontos, né? Bom, dito isso, então, o que a gente precisa fazer? Nesse cenário, você precisa orientar a sua equipe. Primeira coisa, orientá-la exatamente com relação aos protocolos de segurança de contágio. Ah, Simone, mas tem informação para todos os lados? Não tem. As pessoas não leem, as pessoas não acreditam. Eu fui no mercado outro dia, tinha um senhor na minha frente que se recusou a passar o álcool gel na mão, que o pessoal fica oferecendo para os clientes, porque pega com a saliva, não tem nada a ver com a mão. Entenda? E esse cara deve ser funcionário de alguma empresa. Então, a gente precisa sim fazer uma orientação. Eu tenho até orientado os meus clientes que faça isso por escrito. E é orientar sobre a questão do contágio dentro da empresa, no caminho até a empresa e no retorno de casa. Como que vai ser quando você voltar para casa? Está todo mundo dentro da sua casa. De repente, você tem uma pessoa idosa, uma criança. Qual que é o protocolo que você precisa seguir para voltar para casa e chegar bem, né? E conseguir evitar todas as possibilidades de contágio. Então, essa responsabilidade de orientação é da empresa. Orientar a equipe que a gente tem um novo normal, gente, né? Não dá para a gente ficar apegado naquilo que já foi, porque não é mais. E a gente precisa entender que essa nossa nova rotina vai impactar o nosso dia a dia daqui para frente. Né? Como a Fernanda falou no início, todas as relações vão ser mudadas. As relações de consumo, as relações interpessoais, as relações de trabalho, as relações de liderança. Então, a gente precisa orientar a equipe com relação a esse novo e orientar com relação ao contato com o cliente. Porque ninguém está preparado. E aí você fala para a tua equipe ir para o campo, né, de frente com o cliente. Como que ele vai ter que lidar com esse cliente? Por exemplo, o cliente vem e estica a mão para ele apertar a mão. Foi uma pergunta que me fizeram ontem. O que você faz? Como proceder, né? Né? Então, entende que a gente precisa falar dessas coisas. Isso vai acontecer, né? E o cliente questiona, né? O que eu tenho visto essa semana, né? Nas empresas que voltaram. O cliente questiona o que eles estão fazendo. O cliente quer saber se de fato está seguindo o protocolo de segurança ou não. Perguntou para o funcionário, essa máscara dura quanto tempo? Qual que é o prazo de validade? Você está com essa máscara há quanto tempo? Então, assim, a gente tem que preparar a equipe e orientar a equipe nesse sentido. Exatamente. Bom, até porque como estamos num processo de construção, se antes, em que em tese as coisas já eram relativamente conhecidas, a gente já tinha a premissa de que nada é óbvio, agora mais ainda. Né? Então, realmente, perfeito. Como você falou, passar a informação dos protocolos de segurança é extremamente necessário, não é nada redundante, é algo que a gente precisa cuidar, inclusive, de fazer isso de uma forma em que todo o time compreenda. E aí é o desafio da comunicação. Eu quero até fazer só um breve parênteses de que a comunicação é uma ferramenta extremamente importante em todos os canais de relacionamento, em todas as relações de toda ordem, e principalmente agora. Né? Tanto para as empresas mostrarem que elas estão ativas, atuantes, presentes, preocupadas, fazendo alguma coisa,
quanto para comunicar internamente, né? Como você está trazendo, que é o primeiro passo, é comunicar primeiro dentro, inclusive é comunicar primeiro para a gente, né? Por exemplo, imagina uma posição de liderança, por isso que nós temos falado desde a primeira aula que o primeiro passo é a pessoa se cuidar, senão ela não consegue nem liderar, nem tomar decisão, nem passar nenhuma orientação para o time, não consegue buscar informação confiável e segura para orientar os colaboradores, enfim. Então, primeiro cuidar de si, trazer informação, buscar a comunicação, que a comunicação é falar de forma que o outro compreenda, entendendo que você pode ter pessoas aí de níveis de conhecimento diferentes no seu time e que você também, às vezes, pode estar se alimentando também só de um tipo de pensamento, de informação, enfim. E, às vezes, tem muitas outras coisas que podem te ajudar nesse momento. Então, até ter filtro para saber quais fontes ouvir, quais fontes buscar e pensar junto, né, de como comunicar de uma forma eficiente, que todo o seu time aí compreenda, no mínimo, as questões de protocolos para se protegerem, aqueles que que não puderam voltar ainda ao trabalho e aqueles que tiveram que voltar, principalmente, né, para que o básico, o principal seja feito. E olha que isso aí já é uma grande coisa, né? Pelo que você está contando, já dá muito pano para manga. Muito pano para manga. E você tocou num assunto muito interessante. Meu áudio tá legal? Porque eu escutei um barulho aqui, tá bom? Tá. Uma coisa que você falou, tocou num assunto muito interessante. Aquele funcionário que está em casa, tá? Em banco de horas, por exemplo, né? Em banco de horas que a gente chama invertido, ou tá de férias, enfim. Que ele não está na ativa, ele fala da empresa. Então, não esquece dele. Não precisa ser só alguém que está em home office. Ele está lá, aquele que você deu férias, ele está lá e ele fala da empresa. Então, a comunicação, ela é importante para todos, né? Esse acolhimento, essa empatia, esse ouvir, precisa acontecer com todos. Da mesma forma, Fer, é um momento, né, em que a gente, mais do que nunca, precisa trazer o time para tomar as decisões de uma forma conjunta, né? Tanto para a gente pedir para que eles tragam novas ideias, quanto para que eles compartilhem dos momentos de tomada de decisão e isso torne o processo de mudança mais fácil, porque nenhuma dessas situações que a gente está vivendo vai ser para permanecer como a gente estava. Sempre está se tratando de uma mudança. Mudança no processo, mudança na rotina, mudança na gestão, mudança no estilo de como as coisas são feitas na empresa, mudança nos relacionamentos, de como que os relacionamentos se dão. Por exemplo, teve uma empresa que deu um tilt lá porque ela tirou o cafezinho, né? Então, eles tinham um cantinho lá do cafezinho, não tem mais, porque era um cantinho pequeno, todo mundo fica lá conversando, não tem 1,5 m de distância de todo mundo, não dá para controlar, e a empresa tirou esse espaço. E aí, o pessoal, poxa, além de tudo, sem café. Quer dizer, não é sem café, tem café, mas não tem mais aquele espaço. Então, inclua o time, né? Reúna com o teu time, online ou presencialmente, tomando os devidos cuidados, evidente, e veja com eles, assim, essas mudanças, o que a gente pode fazer, tanto para a gente manter o nosso dia a dia dentro dos protocolos saudáveis, quanto inovações, assim, gente, nós precisamos vender tanto para poder conseguir, né, para a empresa pagar a folha de pagamento e para a empresa, por exemplo, pagar os custos fixos. O que vocês me dão de ideia? Peça sugestão para a equipe. Precisamos reduzir custos. Reúna com a equipe. Gente, ali está a fonte de muitas respostas. Eu vejo gente querendo achar, né, assim, inventar a moda. Não tem. Calma, escuta o pessoal que está lá. Quem está lá, muitas vezes, sabe mais da empresa do que você. Ele sabe muito do cliente, porque ele está lá no contato com o cliente. Ele sabe muito da operação, porque ele executa a operação. Certo ou errado, ele executa a operação. Então, assim, escuta essa pessoa, escuta essas pessoas, tanto em relação ao que vocês podem na empresa realizar para se manter, para faturar, para atender a necessidade do cliente, para saber exatamente quais são as necessidades dos clientes, e escuta deles também, da própria equipe, quais são as estratégias que vocês podem adotar internamente para melhorar, para reduzir custo, né? Como que as coisas vão funcionar, como que as coisas devem funcionar, e quando a gente faz parte do processo de decisão, ou quando a gente faz parte de uma inovação, de uma mudança que está sendo implantada, nosso engajamento é muito maior. Porque isso gera em nós uma sensação de reconhecimento,
nos dá um status do lugar que nós estamos, e isso propicia que nosso engajamento fique muito mais facilitado. Então, o meu comprometimento com aquilo que eu participo na construção é muito maior do que aquilo que eu recebo como uma ordem. Então, Sim. eu conheço uma empresa que decidiu fazer uma mudança no esquema de pagamento. Isso foi impositivo, né? Então, assim, isso gerou uma instabilidade enorme na equipe, e a equipe está muito insatisfeita com esse momento. A equipe entende, eles falam para mim, eu sei que precisa, eu acredito que realmente eles não têm como fazer diferente, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu não sei se eu vou ficar aqui, mas eu não estou mais motivado. Qual que foi o erro? O erro não foi o que foi feito, foi o como foi feito. Então, por mais que essa fosse a decisão, eu acho que nesse caso que eu estou relatando, realmente não teria outra alternativa, mas a gente senta com a equipe e fala, ó, como que eu faço? Se eu não pagar o fornecedor, eu não rodo, né, o meu processo. Se eu pagar o fornecedor, eu não tenho dinheiro para pagar toda a equipe, eu não tenho dinheiro nem para mandar embora. O que nós vamos fazer? Talvez as alternativas teriam sido outras, talvez eles tivessem sugerido outras Alguma solução diferente. Alguma solução diferente, ou chegado na mesma solução, mas todo mundo dizendo assim, beleza, cara, isso eu entendo que vai ser assim. É o que vai ter que ser feito, exatamente. Interessante você trazer isso, nós já vamos entrar, inclusive, no como fazer, como trazer a equipe para perto para pensar nas questões, mas eu quero trazer a seguinte informação. O período de crise, como nós já dissemos em outras aulas aqui do movimento, enfim, traz à tona aquilo que é prioritário de ser analisado, de ser trabalhado, de ser cuidado. Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente vai trazer o time para buscar soluções, para buscarmos soluções juntas, ou quando a gente vai perguntar para o cliente, é ter clareza de qual é o foco a ser tratado. Né? Como você trouxe aí, por exemplo, bom, aqui a gente está falando de tomar decisão com relação à destinação da verba. Ou eu vou pagar o fornecedor, eu vou pagar a equipe, certo? Ou eu mantenho vocês, ou eu devo para esse, para aquele. Quer dizer, é uma decisão específica. Uma outra conversa vai ser, ok, tiramos a área do cafezinho, que era uma área de convivência. Como é que a gente pode continuar tendo essa convivência? Que esse, na verdade, por trás disso está o quê? Muito do senso de pertencimento, né? Que é o momento ali que a pessoa se sente envolvida, que ela dá uma relaxada e tal. Bom, se não dá para fazer isso dessa forma, como é que a gente resolve essa questão de convivência e senso de pertencimento? Ainda, como você falou, ainda que tenha o café, mas a gente faça isso de um jeito diferente. Quer dizer, nós temos que trazer objetividade para aquilo que vai ser discutido e não desesperar e fazer, por exemplo, uma reunião presencial ou virtualmente para todo mundo pensar junto em soluções e sem ter uma linha mestra, né? Sem ter uma clareza de, olha, o nosso propósito com esse encontro é falar do desafio X. Pode ser ligado a um canal de venda, pode ser ligado a gestão dos recursos financeiros disponíveis da empresa, pode ser ligado, como você falou, a atendimento ao cliente que vem na loja física agora, que está assustado, e o funcionário também está assustado, a gente esquece às vezes, né? Parece que é só o cliente. Não, tá todo mundo. E a gente, como time, também tá. Então, fica aqui já de início essa deixa de como que a gente tem, né, Simone, que trabalhar com clareza qual é o critério. E como você é dono aí do seu próprio negócio, você vai saber nesse momento quais são as suas principais dores. O que estiver doendo mais nesse momento, o que estiver incomodando, te preocupando mais, certamente são os assuntos que você vai poder trazer para a mesa, uma mesa física aí com uma boa distância, ou uma mesa virtual, aqui como nós estamos fazendo com ferramentas como o Zoom e tantas outras já disponíveis, para que cada uma dessas dores seja trabalhada de uma forma. E por falar em forma, nós temos aqui algumas dicas práticas, né, para o pessoal já colocar para rodar segunda-feira, é isso? Amanhã? Segunda-feira, é isso. Eu quero só falar duas coisas importantes antes de a gente falar da prática. Primeiro, nós estamos falando aqui que tem que cuidar das pessoas, e lembra que você que é o empreendedor, o dono, o gestor, você também é uma pessoa. Então, não esquece de você, né? Cuida de você também. O cargo de liderança, o espaço da liderança é extremamente solitário, né? E é muito importante que nesse momento você entregue o seu melhor para o teu time,
mostrando que você, por mais que também esteja na mesma condição, no mesmo barco, você tem uma firmeza de propósito, você sabe onde você quer chegar, você sabe por que você está ali, né? Então, eu brinco assim, você tem direito de meia hora de desespero por dia sozinho, né? Longe das pessoas. No seu time, não. Você precisa mostrar essa clareza, e seu time vai olhar para onde você está olhando, seu time vai ter a energia que você tiver, seu time vai acreditar naquilo que você acredita, por mais que você não fale. Então, cuida de você. E agradeça as pessoas da sua equipe. Lembra que eu falei no início que as pessoas estão carentes de serem ouvidas, estão carentes de afeto, e se no teu negócio a tua equipe está trabalhando home office, está trabalhando presencialmente, agradeça. Faça isso constantemente, porque está desafiador para todo mundo. E o agradecimento, nesse momento, talvez seja uma das grandes chaves de engajamento. E substitui muitas vezes, de repente, uma comissão que era alta e que agora talvez nem existe, né? Legal, muito bom. É uma forma também da gente manter a conexão, né, com as pessoas, com um propósito. Excelente. Bom, vamos lá falar sobre teoria na prática, como que isso pode acontecer. Então, quando a gente estava pensando aqui sobre o que trazer, né, na aula, a gente discutiu alguns casos práticos, né, de coisas que eu já vivenciei, de coisas que eu via outras empresas fazendo. O propósito é compartilhar um pouco disso com vocês. Bom, uma das coisas que eu acho que dá para todo mundo fazer e que eu tenho orientado as empresas a fazerem, tenho visto que dá muito resultado, é assim, pergunta para cada funcionário como que ele está. Mas como que eu faço isso, Simone? Pega o WhatsApp, manda lá. Oi, Luciana, como que você está? Me conta aí, né? Esse funcionário home office, esse funcionário que está de férias, que está afastado, que está em banco de horas. Veja, isso não é para falar de negócio, não é para falar, é para saber dele. Essa preocupação com ele. Então, faça isso, né? Porque isso também é uma coisa importante que o seu funcionário pode fazer com o cliente, da onde ele estiver, mas ele não vai fazer isso com o cliente de coração aberto se ninguém faz isso com ele, né? Então, assim, outro dia uma funcionária estava falando comigo, assim, ela falou assim, e assim, é engraçado que essa é uma empresa familiar e bastante, com regras bastante rígidas, tal, os proprietários, alguns são bastante sisudos, sérios, né? E ela ficou assim, tipo, ela falou que deu até uma tremidinha quando ela viu, então, um diretor mandando uma mensagem perguntando para ela assim, aí, né, falou o nome dela, falou, e aí, me conta como que tá por aí. E assim, talvez ele tenha copiado essa frase e mandado, né, sei lá, para vários líderes dele e tal. Mas isso impactou muito, tipo, cara, ele tá querendo saber de mim. Então, veja, né, isso é simples, isso traz, o objetivo disso é, de fato, mostrar que as pessoas dentro dos negócios, de fato mostrar que você entende que elas são importantes, que você as valoriza empaticamente, entendendo a condição delas. A outra coisa é o seguinte, faça os informativos, né? Isso que a gente falou das orientações, isso até é um cuidado jurídico, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas trazer um dado aqui, o ano passado o Ministério do Trabalho recebeu entre 2.000 e 2.500 denúncias, né? No ano, nos 15 primeiros dias da nossa reclusão, o Ministério recebeu as mesmas 2.000 e poucas queixas, né? Então, é muita gente preocupada em saber se a empresa está fazendo certo ou não e fazendo denúncias verdadeiras ou não, né? Não cabe a nós aqui verificar, nem tem essa informação, mas fazendo denúncias de cuidados equivocados ou de falta de cuidado. Então, para se garantir, tanto para fazer, mostrar o teu cuidado com o time, tanto quanto para se reservar juridicamente, faz por escrito, né? Se você puder fazer um infográfico, é lindo, né? O pessoal gosta muito, mas se não puder fazer infográfico, gente, pode ser num papel à mão, sabe? Assim, ó. Mas faz, né? Faz um informativo, assim, olha, então qual é o protocolo quando você vai sair da sua casa, quando você chegar aqui, quando você voltar na sua casa, no caminho, como que vai ser, sabe? Orientações assim. Vai vir, a gente fez, por exemplo, numa empresa, para quem vem de Uber, venha de Uber com janela baixada, vai vir de ônibus, não vai pegar ônibus com ar-condicionado, pega ônibus sem ar-condicionado, porque dá um calor intenso, né? Mas para ter janelas abertas. Então, assim, todos esses cuidados, essas minúcias, os detalhes a gente orienta. O funcionário chega em casa, como que ele vai entrar dentro da casa dele sem colocar a família dele em risco? Faça um informativo, entrega para todo mundo.
E você está falando isso, me lembra o seguinte, que até para desenvolver esse informativo é importante ouvir as pessoas antes, para saber como elas vão para o trabalho, quais são os medos que elas têm, como é que a família está lidando com isso, certo? Porque, pessoal, veja, não é todo mundo que está entendendo qual é a dinâmica do outro. A gente não sabe onde o outro vive, a gente não sabe como que o outro vem no dia a dia. Muitas vezes não dá nem tempo da gente perguntar essas coisas, ou enfim, passa batido. E agora a gente tem que sentar e entender, peraí, o que te preocupa? Né? O primeiro ouvir, nós falamos isso muito já, de ouvir os clientes, até para os clientes trazerem soluções, para os clientes serem parceiros nas nossas vendas, enfim, e no fortalecimento das nossas marcas durante esse período, mas para o time interno, o primeiro passo também é ouvir, perguntar genuinamente o que preocupa, como que funciona, como que ele vai, quais são os medos que tem, até para criar um informativo que seja extremamente eficiente e contemple todas essas nuances, né? E útil, né? Não seja uma coisa que ele vai guardar. Perfeito. E aí, assim, só para, então, fazendo esse gancho com ouvir. Gente, nós criamos uma empresa, uma roda de apoio. Então, é uma empresa que está atuando, né? Não parou a atividade. Então, nós reunimos 5 pessoas com distância, né? Isso que a Fernanda falou antes é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer, qualquer reunião, entenda. Você precisa ter claro o que você quer com aquilo, comunicar às pessoas sobre o que você quer, horário para começar, horário para terminar e qual vai ser a regra do jogo, né? Como que a gente vai jogar esse jogo aqui? Essa roda de apoio, a gente criou para as pessoas poderem falar. A gente entende, então, né? Toda essa questão da afetividade, da necessidade de se colocar, das dificuldades. Então, a gente abriu uma roda de conversa, que é chamada roda de apoio, não tem fins terapêuticos, apesar de ter efeitos terapêuticos, né? É um espaço para as pessoas falarem dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus receios, das angústias, falar um pouco sobre como está se sentindo, e as pessoas só escutarem, e aí uma fala assim, nossa, comigo também está acontecendo isso, contar das dificuldades disso da rotina, né? E é muito interessante, porque as pessoas se sentem acolhidas. É um espaço onde ela pode falar sem medo de julgamento sobre o que ela está sentindo, então, dos temores, né? Então, a gente escuta coisas assim, cara, eu, por exemplo, eu não queria vir trabalhar, de verdade eu não queria vir, porque minha filha é pequena e eu tenho muito medo quando eu chego em casa de contaminá-la, porque eu tive contato com outras pessoas e eu não sei se essas pessoas estão ou não contaminadas. Então, assim, veja o quanto que é importante a gente abrir espaço para a pessoa falar disso. E aí, olha a questão, né? A partir disso, inclusive, nós fizemos esse informativo, assim, como que você faz para chegar em casa e evitar que a equipe, né, que você leve uma contaminação para sua casa? Fazer isso explicar, né? E o funcionário leva para a família, olha, gente, a empresa está cuidando de mim e de vocês, né? Olha o que a gente está fazendo. Então, assim, é um espaço daquela despressurização, né? Cara, vamos agora, sabe, em vez da gente ter, eu sempre falo isso, né? Aonde não tem informação, tem imaginação, e a fofoca, ela faz parte do sistema de comunicação do ser humano. E a gente faz muita fofoca, inclusive, quando a gente não tem o que falar, né? A gente precisa tanto falar que quando a gente não tem assunto, a gente vai falar mal de alguém. Mas, assim, quando a gente abre o espaço para falar daquilo, isso não acontece no corredor, isso acontece ali. Então, durante o tempo do trabalho, a energia do trabalho é a energia da produção, é a energia do vamos se ajudar, tá difícil, mas estamos juntos. Agora, sabe aquele momento do chororô, da reclamação? Tá na roda, né? Então, é muito legal e eu recomendo que façam. Lembrando que, então, determina o horário para isso acontecer. Isso pode ser feito virtualmente, né? Ou presencialmente, nesse caso presencialmente, mas isso pode ser usando o Zoom, por exemplo, usando, né, no grupo do WhatsApp, uma videochamada por grupo. Então, determina o horário, fala qual que é o objetivo, alinha a regra do jogo, não estamos aqui para julgar. Se alguém falar alguma coisa que o outro se identificar, pode falar, gente, isso acontece comigo também. E o nosso objetivo aqui é nos ouvir. Eu garanto para vocês que isso tem um efeito extremamente positivo, acolhedor e dá uma acalmada nos ânimos. Legal, até porque a gente está num momento que, assim, há uma ansiedade tão grande por sermos produtivos, por ajustarmos a rota no home office, por conseguirmos liderar a equipe à distância, por mostrar, inclusive, né, nas redes sociais que estamos conseguindo cumprir com todas as regras do jogo dentro do possível.
E muitas vezes, eu vejo até pelos nossos clientes, pelas pessoas que têm feito contato conosco em virtude do movimento Reinvente, vejo quanto que falta exatamente ter essa pauta, esse momento para ouvir. E mais uma vez, olha aqui a oportunidade de trabalharmos a escuta ativa. Então, é o falar menos, ouvir mais e ouvir, assim, literalmente sem julgamento, né? Como você falou, às vezes a pessoa vai literalmente falar, olha, na verdade eu nem queria vir, porque a preocupação dela tá muito maior. E ao mesmo tempo que ela também quer se manter no emprego. Então, veja que dualidade interna a gente está lidando com isso. Então, pensem o seguinte também, a gente não precisa nesse momento só mostrar, só ser produtivo, só viver uma batalha interna de fazer uma boa gestão de tempo, de cumprir com todas as tarefas. Vai ter algum momento que naturalmente a produtividade pode cair ou que a gente vai justamente poder melhorar o nosso rendimento profissional a partir do momento em que a gente dá espaço para as pessoas falarem do que elas sentem, do que elas são, do que elas estão vivendo. E aí, fazendo isso de uma forma organizada, estruturada, com horário, com um objetivo bem definido, com alguém para mediar, certamente, para organizar a linha de raciocínio, isso certamente vai trazer muito mais resultado, porque veja, nós estamos num contexto que ele vai passar. E depois disso, né, esse tipo de prática, inclusive, pode ser continuado também. É uma das mudanças de comportamento. Esse olhar para como que as pessoas estão. E também para considerar isso no nível de indicador de produtividade, também certamente é algo que a gente vai precisar colocar aí nas nossas metas de equipe, não só resultado a todo custo, mas ter realmente um olhar mais voltado para as pessoas de como elas podem ficar bem com o nosso suporte e como elas podem ajudar o nosso negócio a ficar ainda melhor com a opinião delas, né? Sem dúvida nenhuma. E na mesma direção, gente, reuniões assim que podem, né, a gente chama aqui de oficina de soluções, né, nos casos que eu estou trazendo para vocês, para pensar inovação e solução dos problemas, e também a gente faz essas reuniões de decisão, reunião de tomada de decisão, onde nos dois casos, né, a oficina de solução, você pode fazer pedindo para a equipe de maneira aberta, né, não estruturada, para trazerem soluções do que a gente pode fazer no momento para melhoria, o que tem lá o seu efeito, mas o mais indicado é que você já leve algumas perguntas, né? Vamos trabalhar a solução dessas questões nossas, dessas nossas dificuldades, dessas nossas dores. E é interessante, assim, se você tiver tempo, né, de fazer, por exemplo, pega um problema, dá para um grupo, e um outro para o outro, e depois você inverte, né? Porque isso multiplica a possibilidade de soluções diferentes. E veja, daí saem sugestões muito bacanas, né? De fato, logo que começou isso, eu participei de uma oficina de solução dessa com a equipe de líderes de uma empresa da área de saúde, e foi decidido muita coisa ali. Então, assim, a gente vai ajudar o sistema de transporte público mudando o horário de entrada. Então, um funcionário entra às 7, outras 8, outras 9. Muitas alternativas saíram do time, né? Que foram implantadas, assim, por exemplo, já no dia seguinte. Mas com essa possibilidade da gente trazer a problemática e falar para o time, bom, gente, como que a gente vai resolver isso? O que vocês têm, né, de ideia, de alternativa? Tá? Então, por exemplo, soluções de como manter um relacionamento com o cliente, aproveitar um negócio, a gente fala muito disso, né? Não tente, nesse momento, não tente buscar novos clientes para o teu negócio, tente buscar novos produtos para os teus clientes, né? Então, nesse momento, alguém teve uma sacada, falou, gente, a gente podia oferecer isso para o nosso cliente, porque ele vai precisar. Então, assim, foi uma reunião de 1 hora, todos de máscara, a 1,5 metro de distância, numa área super aberta, só a equipe de líderes, e que direcionou todo o posicionamento da empresa durante o mês. Vai acabar agora, né? As decisões, né, foram tomadas garantidas até final de abril. Provavelmente vai ter uma outra para a gente repensar o que a gente vai manter, o que a gente vai mudar. Então, abra isso para trazer soluções e para tomadas de decisão, reforçando aquilo que eu disse. Por exemplo, você precisa estar com dificuldade com relação à folha de pagamento, que estou trazendo isso porque é a maior dificuldade que os empresários têm me procurado, né? Olha, Simone, eu não tenho como pagar a folha de pagamento esse mês. Como que eu faço?
Ou eu pago meu fornecedor e continuo a cooperação acontecendo, o meu fornecedor ou os fornecedores, ou eu pago a folha de pagamento. E como que eu vou escolher? Escolha de Sofia, né? Para quem que eu não vou pagar? Como que eu vou garantir a comissão da equipe de vendas? Então, a gente orienta, traz as pessoas-chave, se não dá para ser todo mundo, traz o teu time de líderes, senta com eles e fala, gente, o cenário é esse. Né? Eu preciso faturar, a empresa precisa faturar tanto para eu não mandar ninguém embora. Como fazemos, né? A empresa precisa faturar tanto para eu conseguir pagar o fornecedor e pagar o salário. Como que a gente faz isso? Eu só tenho isso aqui no caixa. Como que a gente faz para conseguir? Me ajudem, tragam para mim ideias. E, de novo, né? Aparecem alternativas que a gente não pensa, porque a gente está envolvido no problema, isso é natural, né? Quando a gente está muito envolvido no problema, a gente tem dificuldade de mudar a perspectiva, né? O nosso cérebro fica procurando mais problema, né? Isso é natural. Agora, e as pessoas de fora conseguem trazer ideias que, se você não vai conseguir aproveitar na íntegra, isso te inspira alguma outra coisa. E se no final de tudo nada for aproveitado, aí sim você vai dizer, gente, então a única alternativa que eu vejo é essa, porque nós não conseguimos pensar outras coisas. Exatamente. E vai ser assim. E isso traz uma adesão, uma aceitação. Por mais que ninguém goste do que está sendo decidido, por mais que as pessoas talvez não concordem 100% com aquilo, elas entendem o seu processo de tomar decisão. E isso faz com que elas aceitem melhor. Então, essa coisa, eu sempre digo que em muitos momentos da liderança a gente precisa ser autoritário, mas nós estamos num momento em que a gente precisa pensar um pouco mais democraticamente, porque está difícil para todo mundo no nível de igualdade, né? Não está mais difícil para um do que para outro. Então, assim, outro dia uma pessoa dizia muito assim, você, né, falava para a equipe, você precisa baixar seu padrão de vida. Tem que tomar cuidado com essa frase, porque o que é baixar padrão de vida para o dono, o que é baixar padrão de vida para uma outra pessoa, por exemplo, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso com relação ao que a gente diz. De novo, o conceito da empatia, né? Que você da trouxe empatia. Início, porque realmente Exatamente. as realidades são diferentes para uma pessoa e para outra. E é por isso o ouvir, o perguntar, o procurar saber, o fazer o máximo de esforço para se colocar no lugar do outro, procurar entender o que o outro está vivendo, porque certamente as regras são bem diferentes, os parâmetros são outros, e não dá para a gente fazer uma comunicação que ela seja unilateral. De fato, a tomada de decisão, muitas vezes, ela não pode ser tão democrática quando a gente precisa dar ritmo, certo? Precisa atuar de uma forma com liderança mesmo, mas nesse momento é muito importante que as decisões, por mais desafiadoras que sejam, elas sejam um pouco mais participativas, né? Para que as pessoas, ainda que não gostem ou que não concordem, compreendam que nesse momento talvez seja a única solução ou minimamente uma solução. E eu acho que é importante trazer também o seguinte nesse aspecto, que isso tira também, Simone, assim, a obrigatoriedade da liderança precisar decidir tudo sozinha. Certo? Porque imagina o seguinte, a pessoa também está com uma carga pesada. Imagina que vocês que estão aqui participando do movimento, além de terem os seus próprios negócios, vocês têm essa postura proativa, positiva, de falar, bom, eu estou aqui para pensar em solução, senão você nem estaria assistindo essas aulas, nem estaria interagindo conosco. As pessoas que estão aqui, elas têm esse tipo de mentalidade. Só que isso, muitas vezes, aumenta o nosso nível de responsabilidade, de ansiedade, de preocupação. Então, quando a gente divide um pouco essa angústia, essa dor, isso também facilita para que a gente faça uma liderança um pouco mais colaborativa, mais construtiva, porque realmente é o resultado não só que o time precisa, mas que a gente também, enquanto pessoa que está na linha de frente, encabeçando um negócio, a gente também precisa desse respiro, né? Desse suporte até emocional, porque muitas vezes é desafiador tomar uma decisão sabendo que essa decisão vai acarretar em muitas consequências. Fer, você tocou num ponto muito interessante, porque isso traz para a cena um sentimento dos mais importantes nas relações de trabalho, o sentimento de justiça. As empresas precisam garantir para a sua equipe ótimas condições de trabalho, ou condições de trabalho adequadas, e a prática da justiça. Não é felicidade. Mas o líder se sentir justo é muito importante.
a equipe sentir que a decisão foi tomada com justiça é muito importante. Isso que você colocou, a gente pode resumir nisso, né? Dessa forma colaborativa e participativa, a percepção do senso de justiça, ela fica mais tangível, né? Porque foi algo que as pessoas estão sabendo. Eu digo sempre o seguinte, quando a gente faz parte da tomada de decisão, a gente se sente parte do negócio e consegue, assim, fazer nossa parte melhor. Uau, eu acho que essa frase merece ser repetida. Quando a gente faz parte da tomada de decisão, a gente se sente parte do negócio. E isso faz com que a gente faça a nossa parte melhor. Uau, sensacional, sensacional, é isso aí. Né? Bom, que mais e aí... tem aí de dicas que nós estamos com algum tempinho, pouco tempo, mas essa discussão ela é tão rica, tão necessária nesse momento, e a gente quer que as pessoas já coloquem em prática. Na segunda-feira, vocês vão ter um tempinho aí para digerir todos esses assuntos, e a gente está falando de formas, relembrando, que possam ser aplicadas não só nos canais virtuais, mas também presencialmente, respeitando, né, todas as regras. Aí tem que entender qual é a dinâmica do seu negócio hoje, mas tudo isso que nós estamos falando são coisas, inclusive, que já foram feitas, que a Simone já conhece, que eu já conheço, que nós já sugerimos, já foram implementadas, e, pessoal, funciona, dá resultado. Isso que a gente está falando do sentimento é algo que a gente sente também, que os nossos clientes estão sentindo, estão compartilhando conosco desses desafios. Então, tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês é para que seja extremamente aplicável. O que mais? De bola. De possibilidades de pensar em soluções. Sobre a equipe, eu quero trazer uma última questão, que é a questão do agradecimento. Teve um hospital em São Paulo que no primeiro dia, logo depois que a situação já estava bastante complicada, a equipe de líderes foi para a porta receber os funcionários com cupcake com smile em cima. Uau. Respeitando todos os protocolos, né? Entenda, gente, olha a atenção, né? E é claro, a equipe de saúde merece aí, né? Os heróis da saúde merecem todo o nosso respeito e consideração. Mas todo mundo, né? Não é só da saúde, todo mundo que está trabalhando em qualquer modalidade merece o nosso agradecimento. Porque as pessoas não querem, gente. É muito difícil. Home office não é uma tarefa simples, né? Como que você faz home office com 2 filhos, um gato, um cachorro, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui, eu coloco aqui todas as minhas tarefas. Olha que eu tô acostumada a trabalhar em home office, mas meu filho não tava home office, né? Então, eu coloco todas as minhas tarefas aqui para eles entenderem. Não tô de férias, gente. Eu tô trabalhando. Né? E aí eu vou fazendo, vou arrancando, vou colocando outra, porque senão fica aquela ideia assim que você está à disposição. Então, é desafiador para todo mundo. Então, veja, agradeça essas pessoas, arrume uma forma, manda um vídeo para o teu funcionário, assim, um vídeo que você vai mandar para todo mundo, agradecendo o esforço dele, para ele mostrar para a família. Manda uma carta para a família, agradecendo que aquela pessoa está saindo da casa dela, indo lá atender o teu negócio, o teu cliente. É claro que, Simone, mas ela está indo porque ela é obrigada a ir, porque como essa funcionária falou, eu não queria estar aqui. Mas, cara, agradeça. Ela não queria, mas estava, né? Ela não queria, mas vai. Então, agradeça essas pessoas que estão se esforçando. Entenda, este é o momento, e a pandemia nos trouxe isso, a gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro, para salvar a nossa espécie. Biologicamente falando, é isso que a gente está vivendo. Cuida de você para cuidar do outro, para você salvar. Porque a gente foi bancado por um vírus. Então, a gente precisa desse cuidado e a gente precisa desse agradecimento. As pessoas são carentes de reconhecimento. Então, agora, muito mais do que nesse momento em que a gente, às vezes, não vai nem conseguir pagar uma folha de pagamento adequadamente, agradeça. Uau, excelente. Bom, e tem um lembrete aqui, pessoal, que é um lembrete Master, Mega Blaster Power, importante, que é o seguinte: o seu negócio é do tamanho das suas habilidades. E a sua equipe vai até onde você enxerga. E a energia, né, do seu time vai depender muito da sua energia. É isso que a gente trabalha aqui nas nossas aulas, nas nossas discussões do movimento, é isso que a gente trabalha nos nossos negócios, é isso que a gente quer levar para vocês, que realmente, quando vocês
entendem, né, que essa energia, ela vai ser transmitida para as outras pessoas, tudo passa a fazer mais sentido. Até o nível de cansaço físico parece que ele fica um pouco de lado, porque tem algo maior em jogo. Isso é muito importante ficar claro. O nosso negócio, esse é o momento, nós já falamos disso em outras aulas, esse é o momento de trazer à tona propósito, esse é o momento de trazer à tona a clareza do impacto que você gera na sociedade, certo? É o momento de pensar exatamente o tanto de coisa que está inserida nessa cadeia que você pertence, porque tem muitos fornecedores, tem muitos clientes, tem as famílias das pessoas, então, de fato, a gente não sabe onde as nossas ações vão chegar. Portanto, a gente não pode perder a oportunidade de fazer o melhor que a gente pode nesse momento. Eu sei que tem dias que são mais desafiadores, que a gente está mais cansado, que a gente está mais estressado, que a gente está mais preocupado, ansioso. E assim como tem dias que nós estamos mais animados, mais entusiasmados. Então, a gente trouxe aqui, vou só fazer um repasse geral de algumas dicas, né, práticas que a Simone trouxe de como trazer o time para te ajudar a salvar nesse momento, começando por si mesmo. Então, primeiro, cada pessoa precisa cuidar de si. Depois, a gente precisa, enquanto liderança dos nossos negócios, orientar as pessoas com relação aos procedimentos mínimos para que elas se cuidem, para que as famílias se cuidem, para que as pessoas que estão perto delas se cuidem e a gente também. Ouvi-las, entender qual é a dinâmica delas, certo? De transporte, se vai trabalhar, normalmente se não vai trabalhar, o que já está mudando nessa rotina, se tem que ficar em casa, você sabe como que trabalha no home office, não sabe? O que você está sentindo, quais são os desafios, quais são as preocupações suas, da sua família. Então, ouvir até para comunicar de forma mais assertiva todos esses protocolos de cuidados aí em relação ao Covid-19, 2019, Deus livre. Deixa só até o 19, né? Não vamos aumentar nada, não. E aí, depois disso, nós temos uma ideia sensacional, que é da oficina de soluções. Eu quero até trazer uma forma, um método de fazer isso. Quero compartilhar com vocês. A Simone já trouxe isso, mas veja que interessante. Primeiro você vai definir, como nós dissemos, horário, certo? Um horário, uma finalidade, e organizar uma reunião especificamente para alguma finalidade. Já foi dito aqui o seguinte: o que vai definir qual é o objetivo da reunião? Aquilo que tiver te desafiando mais agora, doendo mais agora, tá? Então, é isso que vai pautar esse momento. Você vai fazer isso ou com as lideranças, ou se tiver ligado à área de vendas, vai trazer as pessoas que estão lá na ponta, que são os vendedores, que lidam mais com os clientes. Enfim, você vai saber entender quais são os perfis mais adequados para trazer para esse momento e, de preferência, traga perfis multidisciplinares, pessoas com percepções diferentes. Porque, às vezes, são essas pessoas de outras áreas do negócio que vão ajudar a ver uma solução fora da casinha nesse momento, e é isso que a gente precisa, certo? E aí pensar o seguinte, pessoal, nós vamos ter X tempo, 40 minutos, por exemplo, para falar sobre tal desafio, certo? Como é que vai funcionar? Nosso objetivo é sair daqui com uma possível solução. Essa possível solução nós vamos colocar em prática semana que vem, nós vamos testar para ver se dá certo, se tem que arrumar e tal. Beleza? Beleza, ok. Então, agora, eu vou conduzir essa reunião, ou fulano vai conduzir a reunião, e cada pessoa vai dar uma ideia de como resolver o desafio X, ok? Ok. Enquanto essa uma pessoa estiver falando, ninguém mais fala nada. Não tem restrição, não tem julgamento, não tem, mas isso não vai funcionar. Mas isso não sei o quê. Esquece. Fique ali, ó, como diz, boca de siri, passa um zíper. Lembra quando a gente era criança, né? E a professora fala, passa um zíper na boca. É isso. Deixa o colega falar quais são as ideias, deixa absorver. Alguém vai ficar responsável por anotar, capturar todas as informações, sem filtro. Nesse momento é mais importante quantidade do que qualidade, tá? Porque você precisa de ter um momento de liberação. Até isso vai ter uma pegada meio terapêutica também, tenho certeza. E de novo, como a Simone trouxe muito bem, vai trabalhar o senso de pertencimento, a pessoa vai se sentir parte para fazer a parte dela e para contribuir, tá? Então, depois que vocês capturarem tudo, né? O que é interessante também? Ter momentos de fazer esse brainstorming tanto de forma conjunta quanto sozinho. Por quê?
Porque tem pessoas que são mais comunicativas, que têm mais facilidade de se expor, de falar a opinião dela. E tem gente que é tímido. Tem gente que normalmente entra mudo e sai calado, só que tem excelentes ideias. Então, se você entende um pouco da sua equipe, você pode pensar o seguinte: bom, primeiro, cada um anota as suas ideias individualmente e aí na nossa reunião, cada pessoa vai falar a ideia que teve ou vai mandar por escrito, não sei, certo? Sabe aquela caixa de sugestão que a gente deixa lá para o cliente? Pode usar essa caixa de sugestão para coletar a sugestão da equipe. Ótimo, excelente. Então aqui já tem também algumas formas de você fazer isso aí. Perceba, nós estamos falando de coisas que não tem custo. O custo é o tempo, uma ferramenta virtual que normalmente é gratuita, um tempo no seu trabalho. Ah, não vamos trabalhar. Gente, não tem trabalho mais estratégico que esse agora, que é pensar em solução, certo? Bom, obviamente obviamente não, né? Porque nem tudo é óbvio, nós temos que lembrar daquilo que não é óbvio. Então, trabalhar muito com a empatia, compartilhar, trazer para o time a necessidade de tomarmos decisões compartilhadas para ter esse senso de justiça que eu achei isso genial, brilhante, que a Simone trouxe para nós. Agora, além de fazer tudo isso, né, é importante que a gente tenha aquele grupo de apoio para que as pessoas falem dos seus sentimentos de forma genuína, tranquila, sem julgamento, sem pudor, e que elas se sintam reconhecidas, agradecidas e pertencentes. E para a gente passar para um segundo fechamento aqui, eu queria que a Simone trouxesse de uma forma bastante objetiva um outro olhar dessa conversa, que é como é que o cliente pode nos ajudar agora? Se o cliente não pode comprar, ele pode ajudar a promover a nossa marca, a fortalecer a nossa marca, a falar dela para outras pessoas parecidas com ele, né, que certamente gostariam também. Então, tem várias coisas que os nossos clientes podem ser agora grandes aliados. Então, Simone, o que você acha? O que você tem aí de sugestão, de dica para essa coisa, essa magia maravilhosa acontecer também e nos ajudar a salvar o nosso negócio? Olha, eu vou contar um exemplo, então, para trazer mais para a prática, né? Eu acho que essa frase é importante. A equipe pode te salvar se engajando no teu negócio, e ela só engaja no teu negócio se você se engajar com ela, né? Se você abrir espaço, entender que a relação dela com você é uma relação de um CPF com um CPF. O cliente é a mesma coisa, né? O cliente está na mesma condição, estamos todos na mesma condição. Então, o cliente pode ser que ele não tenha condição de comprar, ou que ele não tenha uma necessidade do seu produto agora. Mas entenda uma coisa, não pode esfriar a sua relação com o seu cliente. Você precisa manter aquecida a sua relação com o seu cliente. E se ele não compra de você agora, ele pode promover a sua marca, promover o seu produto. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu atendo uma empresa, que ela é, então, minha cliente, e eu consumo o produto dela. E aconteceu uma coisa muito legal nessa época, né? Porque eu não estou consumindo o produto dela agora, ela não está consumindo o meu produto agora, mas a gente se indica loucamente, né? Então, aonde eu vou, eu falo dela, falo, gente, mas você precisa fazer isso aqui. Então, sexta-feira eu fui visitar um cliente presencialmente, falei, mas você, né, vi que não tinha o produto dela, eu falei, cara, você precisa. Ele falou, não, deixa eu falar com ela aí agora. Então, assim, eu não estou consumindo, mas eu estou promovendo a marca dela, e ela também faz a mesma coisa comigo. Por que isso aconteceu? Porque nós tomamos o cuidado de ligar para todos os nossos clientes e falar assim, estou aqui. Como que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Então, a gente tem, e vocês podem fazer isso. Primeiro, mantenha a relação aquecida. Que jeito? Quase da mesma forma que a gente faz com a equipe. Então, eu mando no WhatsApp, oi, fulana, tudo bem? Como que você tá? Como que tá por aí? Posso te ajudar em alguma coisa? Produzindo conteúdo. Que conteúdo a tua marca, o teu produto, o teu serviço pode produzir que é útil para o teu cliente? Produza conteúdo para ele, entregue conteúdo para ele. Se disponibilize a ajudar. Então, assim, o teu cliente vai te salvar se ele não te abandonar. Talvez ele não compre agora. Eu tenho falado muito isso. Não tome suas decisões pensando no agora. Tome as decisões com assertividade, porque a gente precisa, mas coloca a tua perspectiva no futuro. E não é no futuro daqui 5 anos, é no futuro daqui 60 dias. E como que... Então, você precisa manter essa relação com o teu cliente 60 dias. Eu tenho dito para o pessoal, gente, namoro à distância, né? Então, como que a gente mantém namoro à distância? Não é ignorando, né? Não falando. A gente mantém contato, né? Então, por exemplo, eu tenho tratado com clientes essa oficina de solução informalmente.
Me fala aí um problema que você tem e eu vou te falar um problema que eu tenho. Vamos trocar uma ideia sobre isso, né? E aí outro dia era super à noite, eu estava falando com um cliente que teve a ideia de produzir quebra-cabeça em MDF para as pessoas poderem passar o tempo. Eu falei, cara, isso daí dá para a gente fazer nas empresas. A empresa pode montar um quebra-cabeça com informações para a equipe, por exemplo, mandar entregar na casa da equipe. Eu já quero comprar esse jogo de quebra-cabeça, fazer frases motivacionais e entregar para meus clientes. E é uma troca, porque a gente está conectado, nós não estamos isolados. Nós estamos conectados e a gente está interessado em ajudar o negócio do outro. Então, mostra para o teu cliente interesse em ajudá-lo. Simone, mas sei lá, vamos supor, eu faço pão, eu entrego pão. Pergunta para o teu cliente, e aí, como que tá? Como que eu posso te ajudar? Pergunta, se interesse por ele. Então, acho que a grande sacada do momento é manter o relacionamento aquecido, né? E aí, assim, ofereça para os clientes brindes, peça para ele compartilhar, né? Tem empresa criando estratégia, se você me indica, né? Se alguém vier aqui com a hashtag tal, significa que você me indicou e eu vou dar desconto, e aí eu te dou tal coisa. Crie esse movimento, entendendo que todos na sua equipe vendedores, a partir de agora não é só o time de venda, todo mundo é vendedor. E a venda é consequência de um relacionamento. Venda é consequência de atendimento. Atendimento é consequência de relacionamento. Então, se você não pode agora estar na etapa final, que é vender, cultive a etapa inicial, que é essa coisa de você estar atendendo, se relacionando com o seu cliente. Não precisa falar direto de produto, né? Nós falamos sempre muito isso. Você não chega na balada interessado em alguém, vai lá, olha para a pessoa que você não conhece e fala, quer casar comigo? Não, né? Você precisa, e aí, como que tá? Vem sempre aqui, que sorriso bonito, né? Vai dando um miguezinho. E aí cai, né? Entra num relacionamento para isso depois virar outra coisa. Venda é a mesma coisa. E agora é a hora da gente rever o nosso processo, né? Verificar o que a gente faz que dá certo e a gente vai manter. O que a gente precisa parar de fazer, porque agora não faz mais sentido. E o que a gente precisa fazer a mais que a gente não fazia, fazer diferente, coisas novas. Então, pensa sobre isso, né? No relacionamento com o seu cliente, entendendo que se ele ficar vinculado com você, ele vai salvar o teu negócio, promovendo você e comprando de você, se não agora, depois. Uau! Gente, excelente. Então anotem todas essas informações que elas valem ouro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O seu cliente, ele pode justamente ajudar a salvar o seu negócio se você mantiver um relacionamento, assim como a sua equipe quer se sentir pertencente. Quanto mais ela fizer parte, mais vai fazer a parte dela. Lembra da frase que a Simone trouxe? A mesma coisa com os nossos clientes. Talvez agora, nós já falamos disso em outras aulas, talvez agora a gente não consiga vender. Tem negócios que não vão conseguir vender, tem negócios que não vão conseguir vender tanto quanto estavam vendendo, tanto quanto haviam previsto, projetado para esse período. Mas o que não podemos deixar de fazer? A gente não pode sumir. A gente não pode simplesmente desaparecer e depois querer ressurgir das cinzas como se nada tivesse acontecido. Esse é o momento de nos mantermos presentes. Lembrem-se da frase inicial da Simone. A gente se conecta com o CPF, né? E o mantra da People, antes dos negócios, pessoas. Então, isso nunca fez tanto sentido como agora. Agora estamos vendo que realmente a salvação vem à medida que a gente se conecta, trabalha isso de uma forma conjunta, colaborativa, compartilhada, como é o movimento. Inclusive, eu quero pedir para você que está assistindo essa aula, a gente vai fazer uma carinha bem linda agora, né? Como isso, vai lá. Sair com aquelas coisas toda esquisita. E vocês vão fazer um print e compartilhar, e compartilhem o vídeo do Movimento Reinvente, tem o nosso manifesto. Mande isso para os seus parceiros, para os seus amigos que são empresários, para os seus fornecedores, para todo mundo que tem negócio, certo? Porque nós estamos atuando na nossa área de competência. É dessa forma que nós podemos contribuir com a sociedade, com os nossos pares, com a nossa cidade, para que a gente saia disso mais fortalecido a partir de uma postura bastante propositiva, colaborativa e conjunta. A solução, ela acontece dessa forma e a gente precisa tomar a decisão, como já foi dito também na aula de tomar de decisão há 2 dias, que a gente tem que tomar a decisão de enxergar a coisa de uma forma
positiva e protagonista, né? E esse é o nosso propósito com o movimento. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Nós trouxemos vários insights aqui e eu quero agradecer muito a Simone pela presença dela. Aí, se a hora que você, né, fizer o seu fechamento, nós vamos fazer uma foto maravilhosa. E aí todo mundo vai postar e falar que nós somos ótimas, que colocaram em prática, principalmente, pessoal, o que mais nos alegra é vocês colocarem em prática essas ideias, esses insights, porque a gente estuda e aplica tudo isso, tá? Não tem nada ao léu aqui, né? Nada aleatório. Então, vamos fazer uma pose maravilhosa. E, Simone, fica agora o nosso grande agradecimento, que você prospere, que os nossos negócios tenham vida plena e longa e que a gente possa contribuir muito com os nossos propósitos, né? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Para mim é uma honra, um presente estar aqui. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá no Insta, @personagestão. Me marca aí dessa foto linda que nós vamos fazer. E, de fato, de verdade, tudo que a gente quer que vocês coloquem isso em prática. A gente não precisa inventar a roda, não, né? A gente tem que fazer o básico bem feito. E o básico está em cuidar das pessoas e cuidar das relações. Muito bem. Vamos para a foto? Vamos fazer a foto. Espera que eu vou printar aqui também. Printa aí do seu que eu tô com... Aham. Vou printar. Feito aqui. Pronto. Ok? Gente, obrigada. Muito obrigada. Sigam Beijo no coração de todo mundo. Obrigadão.